Chegamos ao capítulo 3 de Deuteronômio, e esse é um daqueles capítulos que começam de um jeito e terminam de outro completamente diferente. O capítulo 3 começa com Deus dizendo sim para uma guerra e termina com Deus dizendo não para uma oração. No início, Deus entrega um reino inteiro nas mãos de Israel e no final, ele não concede um único pedido que Moisés havia feito. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aprender sobre Deus. O Deus que continua sendo bom quando diz sim, não deixa de ser bom quando também responde com um não. Depois da vitória sobre Seom, Israel continua avançando pelo lado leste do Jordão, rumo a Canaã. Mas outro rei aparece no caminho, o seu nome era Og, rei de Bazã. Moisés registra um detalhe curioso sobre ele. Og era um dos últimos remanescentes dos Refaíns, descendentes de gigantes. A sua cama era enorme, aproximadamente 4 metros de comprimento. Isso não era um detalhe, isso era mais do que um adversário. Era descrição para mostrar a dimensão humana do desafio que estava diante de Israel. Porém, antes que Israel pudesse medir o tamanho de Og, Deus já havia dado a sua palavra. Não temas, porque ele, todo o seu povo e a sua terra, eu entreguei nas suas mãos. Og ainda nem estava de pé, o seu exército ainda nem estava armado. A batalha ainda não havia sido anunciada e Deus já estava entregando a vitória nas mãos de Israel. Israel luta, Og é derrotado e Bazã é conquistada. E mais uma vez o povo aprende que o tamanho daquilo que está diante deles nunca será maior do que a palavra que Deus já liberou sobre eles. Aleluia. Mas o capítulo não termina celebrando Og. No verso de número 23, a narrativa muda completamente. Depois de contar uma vitória extraordinária, Moisés abre o coração aqui e relata sobre uma oração que ele fez. Ele pediu: peço-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão. Verso de número 25. Aqui nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Moisés. Talvez poucas pessoas na Bíblia tivessem tantos motivos para fazer esse pedido quanto Moisés fez, ou teve. Foi ele quem enfrentou o faraó, foi ele quem conduziu Israel para fora do Egito, foi ele quem atravessou o Mar Vermelho, foi Moisés que suportou murmuração, rebelião, crise durante 40 anos de mais de 2 milhões de pessoas. Depois de tudo isso, Moisés só queria atravessar o Jordão e ver Canaã de perto. Porém, Deus responde: não, não me fale mais desse assunto. Olha o contraste desse capítulo. Para Og, Deus diz: vá, lute, a vitória é certa. Para Moisés, Deus diz: você não vai entrar em Canaã. E aqui, Deuteronômio 3, ele deixa de ser um capítulo sobre conquistas e se transforma em uma aula sobre a soberania de Deus. Porque nós gostamos do Deus que entrega Bazã nas nossas mãos. Nós temos dificuldade com o Deus que fecha o Jordão para não passarmos. Nós gostamos quando a nossa oração ela termina com um testemunho. Mas nós precisamos amadurecer o suficiente para continuar confiando quando a nossa oração terminar em um não. E o mais impressionante é que Deus não rejeitou Moisés. Deus rejeitou o pedido de Moisés e existe uma diferença gigantesca entre um e outro. Porque uma resposta negativa não significa ausência de amor. Moisés continuava sendo servo de Deus, continuava sendo ouvido por Deus, continuava tendo intimidade com Deus, mas ele não receberia aquilo que havia pedido. E isso fala no nosso coração, porque talvez o nosso entendimento seja que se tivermos fé o suficiente, toda oração terminará
como nós desejamos. Deuteronômio 3 está dizendo que não. Existem guerras que Deus vai nos mandar enfrentar. Existem portas que a nossa mais profunda oração não será capaz de abrir. Tem gigantes que Deus vai dizer, não tenha medo, avance, a vitória é certa. E tem desejos profundos do nosso coração e sinceros em que Deus vai dizer não e não me fale mais sobre isso, porque eu não irei fazer. O Espírito Santo quer que tenhamos maturidade para ouvir as duas versões de respostas do mesmo Deus. Porque insistir numa guerra que Deus não nos mandou lutar é desobediência. Mas insistir em atravessar uma porta que Deus já fechou também pode ser. E a Bíblia diz que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Moisés era amigo de Deus, era íntimo. Mas a intimidade, ela tem o poder de nos aproximar do coração de Deus, mas nunca nos colocar acima da sua soberania. Em Números 20, Deus disse que Moisés não entraria. Em Deuteronômio 3, Deus apenas manteve a sua resposta. Mas a história não termina assim. Deus manda Moisés subir ao alto do Monte Pisga e diz, levanta teus olhos e contempla essa terra. Moisés não ia poder entrar, mas poderia ver, mesmo que de longe. E Deus lhe dá outra ordem. Dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o. Consegue imaginar? Moisés ainda está lidando com a dor do próprio não, e Deus lhe entrega mais uma responsabilidade e missão. Preparar quem pisaria exatamente onde ele sonhou estar. Que teste de maturidade. Fortalecer quem viverá aquilo que ele havia desejado viver. Sem inveja, sem amargura, sem comparação. Porque o reino de Deus é assim. Ele não é só construído por quem termina a obra. Ele também é construído por homens e mulheres que aceitaram preparar o caminho para outras pessoas também. E para mim, a maior vitória do capítulo 3 não foi a vencida no campo de batalha contra Og, mas a que aconteceu dentro do coração de Moisés. Porque vencer Og exigiu coragem, mas ouvir o não de Deus exigiu rendição do coração de Moisés. E existem momentos em que a maior demonstração de fé da nossa vida não vai ser conquistar aquilo que nós pedimos, mas será continuar amando, obedecendo e servindo ao mesmo Deus que nos disse não para aquilo que nós desejamos. Tem muita gente que já precisou lidar com o não de Deus. Quando orou pela cura, mas a cura não veio. Quando pediu mais tempo com alguém, mas o momento da despedida acabou chegando. Quando pediu para que uma porta se abrisse, mas ela permaneceu fechada. Quando fez tudo o que podia para salvar um relacionamento, mas ele terminou. Quando pediu uma oportunidade perfeita, mas ela acabou sendo dada para outra pessoa. Quando planejou uma vida inteira em uma direção e de repente percebeu que precisaria aceitar outro caminho para si mesmo. E é nesses momentos que a nossa teologia ela deixa de ser apenas aquilo que nós pregamos e passa a ser aquilo que realmente nós cremos. Porque é fácil dizer que Deus é soberano quando a soberania dele concorda com a nossa vontade. É difícil continuar dizendo, tu és Deus, tu és bom, quando ele não muda aquilo que gostaríamos desesperadamente que fosse diferente. Moisés nos ensina isso aqui. Ele ouviu um não para uma oração que desejava profundamente ver respondida e continuou obedecendo. Continuou preparando Josué, continuou cumprindo a sua missão até o último dia, continuou sendo servo. Por isso, nós devemos aceitar os nãos de Deus para a nossa vida,
Nós não podemos transformar uma oração não atendida em motivos para abandonar tudo aquilo que Deus já nos ensinou. Porque a fé, ela não é só permanecer quando nós esperamos Deus dizer sim. É também a maior prova de continuar amando, servindo, obedecendo, crendo, mesmo quando a resposta não for a que nós queremos ouvir. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração em Deuteronômio 3. Uma mensagem difícil, mas que o Espírito Santo possa gravá-la no nosso coração. Que o Senhor te abençoe e até o próximo capítulo.